Fala pessoal, meu nome é Gabriel e no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre o Banco Mercantil, que foi um banco que entregou 200% de valorização na cotação nos últimos 12 meses. O conteúdo do canal é educacional e informativo e não deve ser considerado como recomendação de investimento. E o que será que aconteceu para o banco subir tudo isso? Será que é justificado? Será que é especulativo? A gente vai entender no vídeo de hoje. Então pessoal, o Banco Mercantil é um banco que tem uma forte carteira de consignado INSS e também de FGTS, onde ele ganha leilões para receber e atuar como instituição pagadora. Atualmente ele é pagador em 8 unidades federativas e em 2025 ele entende que possui uma oportunidade de expansão em mais 12 estados. Eles até reforçam essa questão de que o acesso ao crédito, ao aplicativo, está cada vez mais fácil e muito mais dinâmico para que os seus usuários, seus clientes, possam conseguir contratar. Por exemplo, em 2024, até o momento, 68% das operações de crédito vieram pelo aplicativo ou pelo WhatsApp. E utilizando uma estrutura semelhante de lojas, o banco acabou atingindo um crescimento muito mais expressivo de clientes, atingindo 8,7 milhões de clientes. Fora isso, as notas do banco vêm subindo pelas agências classificadoras de crédito, atingindo pela S&P uma nota de AA-, né, e pela Fitch Ratings de A+. Como destaque do trimestre, o que a gente observa é o crescimento de 14% na sua base de clientes, uma carteira de crédito que expandiu 24%, ou seja, foi um forte crescimento, a inadimplência que está caindo e caiu 1,1 pontos percentuais, a margem financeira líquida que permaneceu instável nessa parte de 20,6%, a receita de prestação de serviços do banco também cresceu 15% e o lucro líquido, que foi um dos maiores destaques, crescendo praticamente 100%, ou seja, cresceu 97%, dobrou o lucro líquido trimestral. O ROI dos últimos 12 meses para o banco também muito fantástico e com um diferencial gigantesco. O ROI do banco nos últimos 12 meses atingiu 41,1%. Para a gente ter uma noção, nem os maiores bancos do Brasil, como o Banco do Brasil e o Itaú, atingiram esse patamar. E o índice de Basileia também muito sólido em 16,8%, com um crescimento de meio ponto percentual. Esse trabalho de alta rentabilidade e expansão dos lucros do banco vem se repetindo nos últimos trimestres, onde ele saltou de um lucro de 102 milhões no trimestre para um lucro de 200 milhões. Isso é muito importante destacar, porque só para a gente ter uma noção, em 2022 o banco lucrou o ano inteiro 200 milhões, e hoje ele fez isso em apenas um trimestre. Aqui a gente pode estar observando um pouco melhor a carteira de crédito do Banco Mercantil, onde 81% possui garantia, teve um crescimento 2,3 vezes maior que o mercado pessoa física e um crescimento médio de 27% nos últimos 3 anos. Hoje a carteira do banco tem um volume de 16,5 bilhões de reais, onde 10,2 são consignado INSS, 3,1 FGTS, e aí ele possui uma pouca exposição em crédito pessoal, crédito PJ e outros. A inadimplência do banco e o tratamento dela tem sido fantástico, enquanto o Sistema Financeiro Nacional, na parte de recursos livres, atua nessa faixa de 4,5% para uma inadimplência acima de 90 dias, o banco possui apenas 1,9%, o que é uma queda bem significativa em relação ao ano passado, que era 3%, que ainda estaria em linha com o mercado, mas hoje uma inadimplência de destaque. E também a inadimplência de 15 a 90 do banco, que também é bem baixa, atingindo essa faixa de 1,4%. Aqui é um gráfico que eu sempre gosto de mostrar. Esse aqui, na parte direita, é a porcentagem das operações com boas classificações de risco, ou seja, entre AA e C em relação à carteira total. 96,1% da carteira do banco estão nessa classificação de bons pagadores, né? Uma boa nota de operação, ou seja, apenas 3,9% estão em operações com risco ruim. E o interessante de se observar é que quando as notas da carteira sobem, o exigido de provisionamento acaba caindo. Então a gente viu que em 2023, quando ele tinha apenas 94,5% nessa classificação de risco, o saldo de provisionamento total era de 3,5% em cima da carteira. E agora é de apenas 2,6%, bem parecido com o trimestre passado. E o que a gente observa? Que no trimestre passado e nesse trimestre,
uma boa porcentagem da carteira estão com boas notas. Então esse gráfico ele é inversamente proporcional. Quando isso aqui sobe, esse lado aqui acaba caindo. Como a gente pode observar, o banco não atua somente com crédito, ele também possui outros tipos de produtos e serviços, que no caso, por exemplo, o seguro também possui tarifas, e aí ele até coloca aqui alguns outros, mas a maior parte da sua receita de prestação de serviço vem dos seguros. E hoje a receita atingiu essa parte de 176 milhões de reais. Outro ponto muito positivo é que o banco tem uma facilidade de captar recurso através de depósito a prazo, o funding vem aumentando e o custo ele é abaixo de 100% do CDI, e isso é muito bom, custo de apenas 98,7% do CDI, ou seja, o banco tem até um spread melhor para emprestar esse recurso porque a sua captação ela é um pouquinho mais baixa. Esse gráfico é muito interessante de se observar porque ele mostra como as receitas crescem muito mais rápido que as despesas. Enquanto as despesas saíram aqui de 525 para 753, as receitas saltaram de 734 para 1.711. Outro indicador de rentabilidade que o banco se destaca é o ROA, que atingiu 3,4%. Esse indicador acima de 1% já é considerado muito bom, acima de 3% então é considerado excepcional. Então, com esse crescimento expressivo no lucro por ação, no lucro líquido do banco, o valor de mercado acabou acompanhando. Então, de 2018, onde o lucro começou a crescer, o valor de mercado também cresceu. E a gente vê que essa correlação é muito clara, O lucro por ação aqui começa a subir e quando dispara, o valor de mercado vai atrás. E uma das fórmulas que a gente usa para calcular o preço teto é a diferença entre essa linha que seria o lucro por ação e essa linha que seria o valor de mercado. Vou até encurtar um pouquinho para a gente enxergar melhor isso. Hoje, com o banco lucrando 5,59 por ação nos últimos 12 meses, ele precisaria ter para se igualar ao valor de mercado nesse gráfico aqui de 4,26 bilhões. E hoje o banco ele é negociado a 3,93 bilhões de reais. Ou seja, eu vou pegar esse valor de 4,25 aqui que eu encontrei, dividir pelo valor atual de 3,93 e eu vou ver que o banco precisaria ainda crescer 8% para essa linha ficar bem juntinha, como já aconteceu aqui atrás, para o roxinho ficar perto desse amarelo. E isso, na cotação atual, seria dizer que o banco precisaria ser negociado a, no máximo, R$ 41,84, o que poderia ser uma forma de calcular o preço teto do banco, ou seja, abaixo de R$ 41, abaixo de R$ 42, o banco seria uma ótima compra. Mas claro, pessoal, lembrando que isso aqui não é nenhum tipo de recomendação de compra e venda. Entenda os riscos relacionados ao banco, a rentabilidade, o dividendo esperado e faça o seu próprio cálculo. Interessante destacar que o banco venceu de longe todos os indicadores de mercado, todos os índices. Nos últimos 10 anos, o banco teria atingido aí uma rentabilidade de praticamente 2,83%. Se a gente pegar aqui redondinho, o banco teria entregue mais de 1.700% acima do IPCA. Bom, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal, entra aqui no nosso grupo do Telegram, segue a gente no Instagram, deixa o seu like e compartilha com quem você quiser aí para conhecer o nosso trabalho. Obrigado, pessoal. Até a próxima e tchau.